Para entender o que aconteceu com a família Monteiro, é preciso começar pelo fim de uma noite comum, ou pelo menos pelo que parecia ser uma noite comum. Isabela havia acreditado, naquele tempo, que Rafael a enxergava, não a patente a ela. Talvez ele a enxergasse mesmo, no começo, mas quando ela entrou na casa dos Monteiro, foi compreendendo aos poucos que naquela família ela era apenas uma variável secundária na equação de outras pessoas. Passos na escada. Ela reconheceu Rafael pelo ritmo rápido no meio, mais lento nos 3 últimos degraus, um hábito dos tempos em que ele subia para procurar lá à noite. A porta do quarto se abriu. Rafael ficou parado na entrada, olhando para a penumbra, e então a enxergou sob o círculo de luz amarela do abajur. "Você ainda está acordada?" ele perguntou. A voz não era exatamente de preocupação, era de surpresa. "Você subiu por algum motivo?" Isabela perguntou, com a voz tranquila. Rafael olhou para os papéis na mesa dela, mas não perguntou o que eram. "Não, nada. Só passando." Ele ficou parado mais um segundo, como se houvesse algo que ainda quisesse dizer, e então a voz de Letícia subiu lá de baixo. "Rafael, demora demais. Mamãe está esperando." E ele foi. Isabela olhou para a porta se fechar. Ela pegou a caneta pela 3ª vez. Desta vez, não a colocou de volta, mas também não assinou. Ficou olhando para o documento por um longo tempo, olhando para o nome da empresa do pai impresso no cabeçalho, olhando para o espaço em branco reservado para a assinatura dela na última página. Então colocou a caneta na mesa, dobrou o documento, guardou na gaveta e trancou com a chave. Tirou uma folha de papel em branco. Escreveu um número de telefone, o número do advogado que ela havia contatado 3 semanas antes, com quem havia trabalhado em total silêncio. Abaixo do número, escreveu uma única frase, com letra firme e sem tremor. Dobrou o papel, colocou num envelope azul, fechou com fita, não escreveu nada do lado de fora. Desceu as escadas em silêncio, passou pelo corredor sem olhar para a sala de jantar. Entrou no escritório de Rafael e deixou o envelope sobre a mesa dele. Depois subiu para dormir. Na manhã seguinte, quando o sol de São Paulo ainda estava baixo sobre os telhados do bairro dos Jardins, Isabela Fonseca Monteiro pegou uma mala pequena, saiu pela porta dos fundos e não olhou para trás. Ela não chorou, não deixou bilhete além do envelope, não ligou para Rafael, não mandou mensagem para Letícia, não deu nenhuma explicação a Dona Cláudia, porque depois de 2 anos morando naquela casa, ela havia aprendido uma coisa. Na família Monteiro, quem ficava quieto nunca era ouvido, mas quem desaparecia criava um barulho que ninguém conseguia tapar os ouvidos. Isabela não foi para longe. O apartamento que ela alugou ficava na Vila Madalena, longe o suficiente dos Jardins para não encontrar ninguém por acaso, perto o suficiente do centro para chegar a reuniões de trabalho sem perder tempo. Ela pagou o aluguel pela conta da empresa, registrada no nome do escritório Fonseca Tecnologia. O nome dela não aparecia em nenhum contrato relacionado ao novo endereço. Ela havia aprendido isso administrando a empresa do pai, como proteger ativos de adversários maiores. Isabela Fonseca Monteiro tinha 29 anos, cabelos castanhos presos num coque baixo, e estava sentada sozinha num quarto pequeno no 2º andar da mansão dos Monteiro, no bairro dos Jardins, em São Paulo. A família chamava aquele cômodo de o depósito com janela. Isabela o chamava de escritório, porque era lá que ela trabalhava, que ela pensava, e que ela passava as noites em que não era convidada para jantar com a família do marido. Na primeira manhã, no apartamento novo, ela preparou café, sentou perto da janela e olhou para a rua da Vila Madalena. E pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhuma voz chamando-a para fazer algo para outra pessoa. Ela abriu o laptop, abriu o arquivo do termo de renovação da patente. Leu do começo ao fim, sem pressa, sem risadas vindo de baixo, sem portas se abrindo e fechando. Não assinou. Não porque quisesse punir alguém.
Ela não era esse tipo de pessoa, mas também não era mais o tipo de pessoa que pavimentava o caminho daqueles que a haviam tratado como se ela não merecesse uma cadeira à mesa de jantar da própria casa. Dona Cláudia descobriu que Isabela havia sumido naquela mesma manhã, quando a empregada subiu para arrumar o quarto e voltou dizendo que o guarda-roupa estava incompleto, que a penteadeira estava vazia das coisas que Isabela usava todo dia. Ela ligou para Rafael enquanto ele estava em reunião. A voz dela não soava preocupada. Se Rafael tivesse prestado mais atenção, teria reconhecido um certo alívio nas palavras dela. A menina foi embora, Rafael. Talvez ela precise de um tempo. Rafael encerrou a reunião, voltou para casa e encontrou o envelope azul sobre a mesa do escritório dele. Ele sentou, abriu o envelope, tirou o papel dobrado, desdobrou. Um número de telefone. Abaixo do número, uma linha escrita com a letra firme e direta de Isabela. Quando você estiver pronto para conversar como dois adultos, este é o número da minha advogada. Não era explicação, não era acusação, não era pergunta. Era apenas um número de telefone e uma condição. Rafael ficou olhando para aquela folha por um longo tempo. Letícia entrou no escritório, olhou por cima do ombro dele e fez um som quase impaciente. Ela está exagerando. Vai dar uma saída, esfriar a cabeça e voltar. Não precisa se preocupar. Dona Cláudia, parada na soleira da porta, acrescentou com a voz calma de sempre. Meu filho, às vezes a vida se organiza da melhor forma possível para todo mundo. Pode ser uma oportunidade de pensar em algumas coisas. Rafael não respondeu. Dobrou o papel, colocou no bolso do paletó e manteve ali. Ele ligou para o número antigo de Isabela. Chamou 6 vezes, foi para o correio de voz, ligou de novo, e de novo. Na quarta tentativa, não chamou mais. Ele mandou mensagens. Não houve resposta. Na primeira semana, Rafael ainda conseguia se convencer de que Letícia tinha razão, Isabela estava com raiva. E o silêncio era a forma dela de mostrar isso, como em qualquer discussão de casal. Ele esperou. Na segunda semana, mandou alguém até a casa dos pais de Isabela no bairro de Pinheiros. O parente que tomava conta disse que não a havia visto. Ele perguntou para as poucas amigas de Isabela, que ainda se lembrava de nome. Uma disse que não sabia de nada, a outra disse que fazia tempo que não tinha contato. Na terceira semana, Rafael contratou alguém para ajudar a encontrar lá um conhecido que trabalhava com segurança corporativa e podia verificar algumas coisas de forma discreta. Esse homem ligou para Rafael numa tarde de quarta-feira. Ela ainda está em São Paulo. Tem movimentação em uma conta corporativa, mas o nome dela não aparece em lugar nenhum nos registros pessoais. Ela sabe como sumir sem sumir. Rafael desligou o telefone e ficou olhando pela janela do escritório no 22º andar do edifício na Faria Lima. Lá embaixo, São Paulo se espalhava sem fim, uma cidade de 12 milhões de pessoas. E a mulher dele estava em algum lugar ali dentro, sem querer ser encontrada por ele. Foi exatamente nesse momento que Henrique bateu na porta e entrou. Naquela noite, havia um documento aberto na mesa à sua frente. 12 páginas impressas, com o carimbo vermelho do escritório Fonseca Tecnologia, no canto superior direito à pequena empresa que seu pai havia fundado e deixado para ela antes de morrer. O documento era um termo de renovação de licença de patente. O prazo para a assinatura vencia no final daquele mês. Isabela havia pegado a caneta 2 vezes. 2 vezes havia colocado de volta. Henrique era o chefe jurídico do Monteiro Group, homem de 50 e poucos anos que havia trabalhado para a família por 2 décadas. Rafael o havia visto usar aquela expressão controlada, mas inequivocamente séria, apenas 2 vezes na vida. Quando houve uma disputa contratual grande com um parceiro japonês e quando foi descoberto um erro nos relatórios financeiros do ano anterior. Rafael, Henrique disse, fechando a porta atrás de si, eu preciso te mostrar alguma coisa. Ele colocou sobre a mesa uma pasta fina, algumas páginas impressas com o logo do departamento jurídico e uma cópia de contrato com marcações amarelas em vários trechos.
O contrato entre o Monteiro Group e o escritório Fonseca Tecnologia, o acordo de uso da patente número BR 10201900008472, relacionada ao processo de criptografia e segurança de dados no Sistema Integrado de Logística do grupo. O prazo de renovação é no final deste mês, Henrique disse. Enviamos o termo de renovação para o lado Fonseca há 3 semanas, sem resposta. Liguei para o número do escritório, ninguém atende. Mandei e-mail sem retorno. Rafael olhou para o contrato. Leu o nome da empresa parceira. Leu de novo. Virou para a página com a lista de representantes legais e viu o nome da pessoa que atualmente detinha os poderes de representação do escritório Fonseca Tecnologia, desde o falecimento do fundador. Isabela Fonseca Monteiro. Ele leu o nome da própria esposa naquele papel com um olhar completamente diferente de todas as outras vezes. Não o nome de uma mulher que havia sumido de casa. O nome da única pessoa com autoridade para assinar o termo de renovação que o grupo precisava em menos de 30 dias. Se não conseguirmos renovar, Henrique continuou, com cada palavra pesando, todo o sistema de processamento de dados logísticos precisa ser desativado. Não reduzido, desativado por completo. Vamos entrar em descumprimento de contrato com pelo menos 7 clientes corporativos grandes. Só as multas contratuais já são suficientes para impactar seriamente o trimestre. Rafael ficou em silêncio por um tempo considerável. Depois fez uma única pergunta. Por que eu não sabia disso antes? Henrique hesitou pela primeira vez naquela conversa, porque esse contrato foi assinado antes de você assumir a direção do grupo. Era da época do seu pai. Era gerenciado automaticamente. Meu departamento enviava o termo de renovação todo ano. O lado Fonseca assinava. A gente arquivava. Nunca houve problema. Este ano é a primeira vez que não tivemos retorno. Este ano era a primeira vez que a pessoa responsável pela assinatura havia saído de casa com uma mala pequena e desaparecido dentro de São Paulo. Rafael se levantou, caminhou até a janela. Os prédios de vidro da Faria Lima refletiam a luz do fim da tarde. E naquele momento, tudo aquilo dependia da assinatura de uma mulher que a própria família havia chamado de irrelevante. Ele havia conseguido o endereço do jeito mais simples, ligou para a advogada, cujo número estava no papel do envelope azul. A advogada se ofereceu para transmitir o recado. Isabela ligou de volta no dia seguinte, de um número que ele não conhecia, com a voz tranquila e profissional de quem fala com um sócio de negócios. Se você quer se encontrar, eu aceito. Endereço é este. Rafael chegou no horário. Ficou parado na frente da porta do apartamento no 4º andar e, pela primeira vez em muitas semanas, não soube o que ia dizer quando a porta abrisse. Isabela abriu sem trazer uma xícara na mão, ficou parada na entrada, olhou para ele e se afastou para deixá-lo entrar. Eles sentaram na pequena mesa de canto entre a cozinha e a sala. A luz da manhã entrava pela janela fina e riscava o chão de madeira em listras claras. Lá embaixo, na sala de jantar grande, as gargalhadas subiam pelo corredor e chegavam até ela, abafadas, mas claras. A voz de Dona Cláudia, a sogra, dominava o som, como sempre dominava qualquer conversa em qualquer cômodo que ela ocupasse. Era uma voz de quem estava acostumada a ser ouvida e nunca precisou tentar. Depois veio a voz de Letícia, a cunhada, falando alto. Rafael, você precisa ouvir isso, é muito engraçado. Eu quero te contar o que eu sei que fiz de errado. Rafael começou, sem papéis, sem preparação, não para pedir que você assine nada, mas porque você merece ouvir isso de mim. Isabela ficou olhando para ele. Não disse nada. Eu sei que a minha família não te tratou direito. Ele continuou. Eu não estou dizendo isso porque eu não sabia, eu sabia. Eu escolhi não fazer nada. Escolhi porque eu sempre resolvi as coisas na família, evitando confronto. E achei que enquanto tudo ficasse mais ou menos estável, não precisava chegar ao ponto de quebrar. Ele parou. Mas as coisas quebraram. Não porque você foi embora, porque eu deixei chegar nesse ponto. Isabela não respondeu imediatamente. Olhou pela janela, olhou para as listras de luz no chão.
Depois olhou de volta para ele. Você está certo sobre isso, ela disse, com a voz um pouco mais baixa do que da última vez. Mas eu também errei. Eu acreditei que ficar quieta o tempo suficiente faria as pessoas enxergarem. Essa não é uma forma certa de viver num casamento. Eu te dei poucas chances de escolher. Rafael abriu a boca. Então a fechou. Aquilo era a última coisa que ele esperava ouvir. E agora? Ele perguntou. Eu tenho uma condição, Isabela disse. A voz não era dura, mas era firme. Não é uma condição de vingança. É uma condição para eu saber que desta vez é diferente. Ela se levantou, foi até a mesa de trabalho, pegou um documento e colocou na frente dele. Eu quero uma reunião formal do Conselho de Acionistas do Monteiro Group, com ata registrada. Nessa reunião, você precisa falar não o Henrique, não um comunicado de imprensa você, em pessoa, dizendo que o acordo de patente com o escritório Fonseca Tecnologia é a base jurídica e operacional do sistema do grupo há 5 anos. Rafael olhou para o documento. Entendeu o que aquilo significava. Dizer aquilo no conselho de acionistas, com ata, na frente de testemunhas, era reconhecer publicamente que o trabalho de Isabela, a empresa do pai dela, a coisa que Dona Cláudia havia chamado de umas coisas técnicas, sem importância, era o que o grupo havia usado como base durante 5 anos. Mamãe não vai aceitar, ele disse. Eu sei. Isabela o olhou diretamente. É por isso que estou pedindo isso. Não para fazer mal à sua mãe. Mas porque, se você não estiver disposto a fazer isso, tudo o que você disse hoje não é suficiente para eu acreditar que desta vez é realmente diferente. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para o documento, para ela, para a janela, onde São Paulo começava a acender as primeiras luzes do anoitecer. Quando Rafael voltou, convocou uma reunião urgente com Henrique e 2 membros do conselho. Dona Cláudia sentou na cabeceira da mesa e ouviu com o rosto impassível até o momento em que o nome de Isabela foi mencionado. Isabela. Ela repetiu o nome devagar, como se estivesse testando o peso dele. A menina tem a patente. A empresa do pai dela tem, Rafael corrigiu. Mas atualmente ela é a única representante legal. Vamos encontrar outra forma, Dona Cláudia disse. Podemos negociar com os advogados dela para... Não há outra forma. Henrique a interrompeu algo que em 20 anos de trabalho ele raramente havia feito. A patente está registrada no nome da empresa da senhora Isabela. Não há terceiro que possa substituir a assinatura dela nesse acordo. O clima na sala mudou. Letícia ficou quieta, olhando para o celular. Naquela mesma noite, Letícia recebeu uma ligação que ela atendeu na varanda, longe de qualquer ouvido. A voz do outro lado era curta e fria. Fim do mês, Letícia, não do mês que vem. E então o som dos passos do marido cruzando o corredor térreo em direção à sala de jantar, e o som da risada dele se juntando às outras, antes mesmo de ter ouvido o final da história. Letícia desligou. Olhou para a noite de São Paulo. E pela primeira vez desde que Isabela havia sumido, sentiu um medo real, não de que a cunhada tivesse ido embora, mas de que, se as coisas se desenrolassem do jeito que ela estava vendo, a dívida pessoal que havia escondido, usando bens da família como garantia, sem Rafael saber, não ia ficar oculta por muito mais tempo. Rafael foi até Isabela pela 2ª vez, numa quinta-feira à tarde, sem avisar, sem passar pela advogada. Ele ligou direto e ela atendeu no 2º toque. Preciso te ver, ele disse. Não é sobre o contrato. Uma pausa curta do outro lado da linha. Mesmo endereço. 4 da tarde. Ele chegou na hora exata. Desta vez, Isabela abriu a porta sem o café na mão, ficou parada na entrada, olhou para ele e recuou para deixá-lo passar. Eles sentaram na mesma mesa pequena. A luz da tarde entrava pelas cortinas finas de pano, desenhando faixas douradas compridas no chão de madeira. Eu quero te contar sobre o momento em que eu percebi o quanto eu havia errado. Rafael começou, sem nada preparado. Não para pedir que você assine, mas porque você merece ouvir isso de mim diretamente. Isabela ficou olhando para ele.
Não disse nada. Eu sei que a minha família não te tratou como devia. Ele continuou. E eu não estou dizendo isso porque eu não sabia, eu sabia. Eu escolhi não fazer nada porque sempre resolvi as coisas dentro de casa, evitando confronto. Achei que, enquanto as coisas ficassem mais ou menos calmas, não precisava chegar ao ponto de quebrar nada. Ele parou. Mas as coisas quebraram de qualquer jeito. Não porque você foi embora, porque eu deixei chegar nesse ponto. Isabela não respondeu de imediato. Olhou pela janela, depois olhou para ele de volta. Você está certo nisso, ela disse. Mas eu também errei. Eu acreditei que ficar quieta o tempo suficiente faria as pessoas enxergarem por conta própria. Essa não é maneira de viver dentro de um casamento. Eu te dei poucas oportunidades de escolher. E agora? Ele perguntou. Eu tenho uma condição, Isabela disse, com a voz firme. Não é uma condição de vingança. É para eu saber que desta vez é de verdade. Ela se levantou, pegou o documento e colocou diante dele. Quero uma reunião formal do Conselho de Acionistas do Monteiro Group, com ata registrada. Nessa reunião você precisa se pronunciar você, com suas próprias palavras, dizendo que o acordo de patente com o escritório Fonseca Tecnologia é a base jurídica e operacional de todo o sistema do grupo há 5 anos. Rafael olhou para o documento, compreendeu o que aquilo implicava. Mamãe não vai aceitar, ele disse. Eu sei. Isabela o olhou diretamente. É exatamente por isso que estou pedindo. Não para humilhar a sua mãe, mas porque, se você não estiver disposto a fazer isso, tudo o que você me disse hoje não é suficiente para eu acreditar que desta vez é realmente diferente. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Ele pensou em Dona Cláudia, a mãe a quem havia cedido o controle das decisões durante anos. Pensou em como ela havia falado sobre Isabela nesses 2 anos, nos jantares de onde Isabela era excluída, na voz levinha com que descrevia a nora para as amigas. Pensou na noite em que passou pelo corredor, viu a luz amarela embaixo da porta, entrou e saiu em menos de 2 minutos porque Letícia havia chamado. Tudo bem, Rafael disse. Uma palavra só, mas com um peso que os dois conseguiram sentir. Isabela não reagiu de imediato. Ela o olhou com cuidado como alguém que já se queimou uma vez e agora observa o fogo de uma distância mais segura. Eu não perdoei, ela disse com clareza. E eu ainda não decidi se continuamos casados ou não. Mas se você fizer isso no conselho de verdade, não apenas para cumprir, então, teremos um ponto de onde começar a conversar. Isabela não havia sido chamada para jantar. Era a 3ª vez naquela semana. Não era esquecimento. Ela sabia distinguir esquecimento de intenção. Na manhã daquele dia, Dona Cláudia havia olhado diretamente para ela na cozinha e dito, com a voz leve de quem comenta sobre o tempo: esta noite a família tem um assunto particular para resolver. Isabela, fique à vontade. Não era um convite, não era uma explicação. Era uma linha traçada no chão, e Isabela estava do lado de fora dessa linha. Rafael assentiu, levantou para ir embora, parou na soleira. A frase do envelope, o que você escreveu? Isabela ficou um momento em silêncio. Depois, eu escrevi, eu te amei tempo suficiente para saber que o silêncio não basta. Espero que você descubra isso antes que seja tarde demais. Rafael ficou parado na porta, a mão pousada no batente, olhando para ela uma última vez antes de sair. Não acrescentou nada. Ele voltou para casa e encontrou Dona Cláudia na sala de estar, como se ela estivesse esperando. Você veio de lá? Ela perguntou, sem julgamento na voz. Vim. E o que você vai fazer? Rafael olhou para a mãe. Desta vez, não desviou o olhar. Não procurou uma resposta vaga o suficiente para não desagradar ninguém. Vou convocar uma reunião do conselho. Vou me pronunciar sobre o papel do acordo de patente na operação do grupo. Ela ficou em silêncio. Havia algo nos olhos dela que ele não havia visto antes, não raiva, não surpresa, mas o reconhecimento de que o filho que estava acostumado a guiar havia tomado uma decisão que desta vez ela não conseguia desfazer.
Você sabe o que isso significa? Ela perguntou, com a voz mais baixa. Eu sei, Rafael disse. E pela primeira vez, foi ele quem encerrou a conversa saindo da sala. A reunião foi convocada para amanhã de uma terça-feira, às 9 horas. A sala do 25º andar dava para toda a extensão da Avenida Faria Lima, os prédios de vidro enfileirados na luz da manhã. São Paulo funcionando no ritmo mais alto. 12 cadeiras ao redor de uma mesa comprida, 8 pessoas presentes, membros do conselho, representantes dos maiores acionistas, Henrique, com a pasta de documentos diante dele, e na ponta direita da mesa, Dona Cláudia. Ela havia chegado sem ser convocada por Rafael. Tinha direito a isso como acionista fundadora. Ela podia participar de qualquer sessão do conselho. Rafael a viu quando entrou e soube que amanhã não seria tão simples quanto havia se preparado para enfrentar. Isabela não estava na sala. Não havia sido chamada, aquela era uma reunião interna do Monteiro Group. Mas a advogada dela estava sentada no corredor lá fora, esperando a ata ser assinada. Quando Henrique terminou a apresentação jurídica, Rafael ficou de pé. Eu quero deixar uma coisa clara, antes de discutirmos os próximos passos, ele disse, com a voz chegando a todos no silêncio da sala. O acordo com o escritório Fonseca Tecnologia não é um contrato acessório. É a base jurídica de todo o sistema de processamento de dados logísticos que o grupo opera hoje. Sem essa patente, não conseguimos atender nenhum dos clientes corporativos grandes da nossa carteira atual. Isso precisa estar registrado em ata. Henrique registrou. Ninguém contestou. Mas então Dona Cláudia falou. Ela não se levantou. Ficou sentada na ponta da mesa, com a voz suave e precisa de quem havia preparado aquilo com antecedência. Antes de concordarmos com qualquer renovação, eu acho que o Conselho precisa saber de uma informação. Antes de se casar com Rafael, Isabela Fonseca tinha um acordo de consultoria com o Grupo Vértice. Ela fez uma pausa longa. O Grupo Vértice era o maior concorrente direto do Monteiro Group no setor de logística. Se a patente foi de alguma forma compartilhada com o Vértice naquele período, o risco de renovar o acordo precisa ser reavaliado. O clima na sala mudou. Alguns olhares foram trocados. Rafael olhou para a mãe. Aquilo não era uma reação impulsiva, era um golpe que ela havia guardado, esperando o momento certo. Ele estava prestes a responder quando a porta da sala se abriu. Letícia entrou. Todos os olhares foram para ela. Letícia nunca havia participado de uma reunião do conselho. O rosto dela estava mais branco do que de costume, e quando ela caminhou até o centro da sala, Rafael viu que ela segurava uma pilha de documentos com as 2 mãos. Ela havia respondido com um aceno de cabeça. Não havia perguntado nada, não havia protestado. Esse era o maior defeito de Isabela, e ela sabia disso. Ela acreditava, com uma fé quase infantil, que se ficasse quieta o suficiente, se tivesse paciência suficiente, as pessoas acabariam enxergando que o amor silencioso era forte o bastante para provar algo. 2 anos de casamento haviam sido um curso caro sobre o quanto essa crença podia custar. Eu preciso dizer uma coisa, Letícia disse, com a voz sem a tranquilidade habitual. Ela olhou diretamente para a mãe, sem olhar para mais ninguém. O acordo de consultoria da Isabela com o Grupo Vértice era um contrato de assessoria técnica geral, sem nenhuma relação com a patente. Eu sei disso porque eu li esse contrato. Mamãe me deu para ler 2 semanas atrás e pediu para eu guardar para usar se fosse necessário. Dona Cláudia olhou para a filha. Pela primeira vez naquela manhã, ela não respondeu imediatamente. Eu não consigo continuar segurando isso, Letícia disse, com a voz mais baixa, mas sem tremer. Ela colocou os documentos sobre a mesa. Não era o contrato do Vértice. Era um conjunto de papéis diferente, mais espesso. E já que estou aqui dizendo a verdade, eu preciso dizer uma outra coisa para o Rafael. Ela respirou fundo. A minha dívida pessoal que eu cobri usando bens da família como garantia, Rafael não sabe disso. A quantia não é pequena e o prazo é o fim deste mês. A sala ficou em silêncio completo. Rafael olhou para a irmã. Depois olhou para a mãe.
Dona Cláudia estava imóvel, sem mais a voz equilibrada de sempre. Ela olhava para Letícia com a expressão de quem acabou de ver a peça que segurava na mão trocar de lado por conta própria. Henrique, Rafael disse, com a voz plana e controlada, registra em ata. O acordo com o escritório Fonseca Tecnologia é juridicamente válido e não há conflito de interesse confirmado. Henrique registrou. Desta vez, ninguém contestou. Isabela estava de pé no corredor quando Rafael saiu da sala. A advogada dela conversava com Henrique mais adiante, recebendo a ata e os documentos. Isabela ficava perto das portas do elevador, com o celular na mão, mas sem olhar para a tela. Rafael se aproximou. Ela olhou para ele. Acabou, ele disse. Eu sei. Minha advogada já avisou. Ela ficou olhando para ele por um momento. A Letícia disse a verdade sobre o contrato com o Vértice. Ela disse a verdade sobre tudo. Isabela assentiu devagar. Virou o corpo para caminhar em direção à advogada. Depois parou. Obrigada por ter feito isso, ela disse, sem se voltar. Não pelo grupo, mas porque você fez exatamente o que você disse que ia fazer. Isabela. Ele chamou o nome dela. Ela parou, mas não se virou de imediato. Eu não estou esperando que você me responda hoje, ele disse. Eu sei que você precisa de tempo. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu não fui até a Vila Madalena por causa do contrato. Eu fui porque eu fiquei olhando para o papel que você deixou e percebi que eu não sabia mais desde quando eu havia começado a deixar você sentar sozinha naquele quarto sem perguntar o que você precisava. Isabela se virou. Ela o olhou com aquele olhar longo e cuidadoso, como alguém pesando uma coisa muito real. Eu preciso ir, ela disse, e eu preciso de mais tempo. Ela entrou no elevador. As portas se fecharam. Rafael ficou no corredor, sem seguir, sem chamar. Puxou uma das cadeiras encostadas na parede do corredor e sentou. Não fez nada, não ligou para ninguém, não voltou para a sala de reuniões, nem para o escritório. Henrique passou por ele, olhou, quase disse algo e desistiu. Rafael ficou sentado ali sem ter nada para esperar, e essa era a primeira vez, em todo o tempo do casamento deles, que ele havia escolhido ficar em vez de sair em busca de algo para resolver. 2 semanas. Dona Cláudia não estava mais na mansão dos Jardins, ela havia voltado para a casa dela em Morumbi, o que ela chamou de para dar espaço para vocês dois. Mas Rafael entendia que era o tempo que ela precisava para processar algo que não havia previsto. O filho não havia escolhido o lado dela. Ela havia conhecido Rafael Monteiro num seminário de tecnologia em São Paulo, quando ainda administrava a empresa do pai com pouco capital, equipe enxuta, mas com uma patente nas mãos, um sistema de criptografia de dados que o pai havia levado 7 anos para desenvolver. Rafael havia chegado ao seminário representando o Monteiro Group, um dos 10 maiores conglomerados familiares de São Paulo, com atuação em logística e software. Eles haviam conversado por 3 horas sobre a patente. Letícia estava trabalhando com o advogado de família para resolver a dívida. Rafael não resolveu por ela, mas não a deixou enfrentar sozinha. Sentou ao lado dela em 3 reuniões com o advogado, sem falar muito, só estava presente. Era o tipo de coisa que Letícia não esperava e não sabia agradecer de outra forma, a não ser sentando um pouco mais ereta cada vez que o irmão aparecia na sala. O acordo de patente havia sido assinado 2 dias depois da reunião. Isabela assinou, enviou pela advogada, sem condições adicionais. O sistema do grupo continuou funcionando, mas Rafael não havia voltado a ver Isabela pessoalmente desde aquele corredor. Ele havia ligado uma vez, no 5º dia depois da reunião. Ela atendeu. Eu ainda não estou pronta para nos encontrar, ela disse, sem mais explicação, mas eu estou atendendo o telefone. Ele ficou na linha por uns 15 minutos, falou sobre a Letícia, sobre a mansão mais silenciosa agora, sobre uma manhã em que havia preparado café sozinho e se lembrou que ela guardava o pó no 2º compartimento da esquerda. Ela ouviu, às vezes fez uma pergunta curta. Quando terminou, ela disse, pode ligar quando quiser.
Ele ligou mais 3 vezes nas 2 semanas seguintes. Hoje ela havia aparecido. Sem avisar com antecedência, apenas mandou uma mensagem às 11 da manhã. Passo no seu escritório às 2 da tarde, se você estiver livre. Ele respondeu na mesma hora. Estou. E cancelou 3 reuniões da tarde, sem dar explicação a ninguém. Ela chegou na hora exata, com o casaco azul marinho que ele se lembrava dela, usando nas tardes de outono de São Paulo, quando o vento vinha do oeste. Entrou no escritório, olhou ao redor como se estivesse verificando se algo havia mudado. Depois sentou na cadeira diante da mesa dele, não na poltrona de visitas no canto da sala, mas na cadeira mais perto de onde ele ficava. Rafael empurrou a xícara de café em direção a ela. Ela olhou para a xícara, depois olhou para ele. Você lembrou que eu tomo sem açúcar, ela disse. Eu nunca esqueço as coisas que importam, ele respondeu. Só às vezes não as priorizo na hora certa. Ela pegou a xícara, tomou um gole pequeno, olhou pela janela. São Paulo à tarde, a luz mais baixa, mais comprida, derramando dourado sobre os telhados distantes. Eu não vim para dizer que perdoei tudo. Ela começou, pousando a xícara, virando o corpo para encará-lo diretamente. E eu não vim para dizer que voltamos ao que era antes. O que era antes não é mais uma opção. Eu sei, ele disse. Mas eu vim porque eu acho que tem algo que vale a pena tentar. Não porque o contrato acabou, não porque eu não tenho mais razão para evitar você. Mas porque nas últimas 2 semanas você ligou sem perguntar o que eu havia decidido. Você ligou para contar sobre a Letícia, sobre o café, sobre a mansão mais silenciosa. Ela parou um instante. Foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que você estava falando comigo, não com a sua esposa, não com a pessoa que tem a patente. Comigo. Rafael não respondeu de imediato. Ficou olhando para ela, a mulher que estava sentada ali à sua frente não era alguém esperando ser convencida, não era alguém dando uma chance por bondade. Era alguém fazendo uma escolha própria, com os olhos abertos e sabendo o preço de confiar de forma errada. Eu quero tentar, ele disse, não recomeçar. Começar diferente. Como vai ser diferente, a gente vai ter que descobrir junto, ela disse. Não tem planta pronta. Depois, sobre muitas outras coisas. 6 meses depois, eles se casaram. Não tem planta pronta, ele repetiu, devagar, como se estivesse gravando aquela frase. Um silêncio se instalou entre os dois. Não o silêncio de quem evita, não o silêncio de quem não tem mais o que dizer. Era o silêncio de 2 pessoas paradas no começo de algo que ainda não tinha nome, e os 2 estavam conscientes o bastante para não ter pressa de nomear. Você tem compromissos? Isabela perguntou depois de um tempo. Cancelei tudo. Ela o olhou com uma expressão onde havia algo mais quente do que de costume. Não era um sorriso, mas era próximo disso. Então vamos tomar um café. Lá fora. Não aqui. Não na Vila Madalena, não nos jardins. Ela se levantou, ajeitou o casaco. Em algum lugar neutro, Rafael pegou as chaves do carro e se levantou. Eles saíram do escritório juntos, sem se segurar pela mão, sem se inclinar um para o outro, com a familiaridade de um casal acostumado. Apenas 2 adultos caminhando lado a lado, entrando no elevador, descendo até o térreo, saindo para a calçada da Faria Lima, onde o vento da tarde de São Paulo soprava suave, vindo do oeste. Ninguém fez promessas. Não havia necessidade, porque às vezes a coisa mais verdadeira não começa com um juramento, começa com um café sem açúcar, uma tarde sem compromissos, e 2 pessoas que finalmente estão olhando na mesma direção, em vez de cada um fechado num quarto diferente, esperando que o outro bata na porta.